Salve galera do De Olho no Jogo, tudo certo? Hoje é dia de entrevista especial aqui no canal. Você já está acostumado, né, com o nosso tipo de conteúdo, sempre tentando discutir o jogo com as suas profundidades, né, que são necessárias para a gente trazer aqui como tema, para ampliar esse debate. E a ideia também é trazer personagens que fazem parte diretamente do jogo em si, né? Pessoas que estão ali diretamente envolvidas no mercado e que podem trazer uma visão mais complexa sobre essa indústria que é tão complexa. Por isso que eu estou aqui hoje com o Daniel Piva para entrevistar Luiz Jubel, ele que é treinador de futebol, né? O Luiz tem uma história muito interessante, ele mesmo vai ter a oportunidade aqui de contar, mas ele tem uma trajetória muito importante aqui em Curitiba, no Curitiba, e eu diria que é uma trajetória no futebol um pouquinho diferente. Mas antes, deixa eu cumprimentar o Luiz. Tudo bem, Luiz? Como vai? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Daniel. Todos os ouvintes do canal do YouTube. Já é um canal que a gente acompanha. Guilherme, principalmente, já acompanha desde a época de Transamérica, das transmissões de rádio, né? Então, é um prazer e agradeço muito pelo convite. É sempre uma boa trocar ideias sobre futebol, essa nossa paixão em comum. A honra é toda nossa, Luiz, receber você aqui no nosso canal. Obrigado mesmo. Daniel, tudo bem com você, cara? Um abraço. Tudo beleza, Guilherme? Abraço aí para você, para todo mundo que nos acompanha. Um abraço especial ao Luiz Fernando Jubel, que vem enriquecer aqui o nosso canal com conteúdo aí, conforme o prometido, sempre pelo menos uma entrevista por mês, né, Guilherme? Com protagonistas aí do espetáculo. E o primeiro aí dessa série aqui no De Olho no Jogo, essa série que está sendo retomada. A gente, na época da paralisação no futebol e na pandemia, fazia direto, algo que o público gostava bastante. Vamos retomar aí. Então, estamos tendo aqui o privilégio de receber o Luiz Fernando Jubel, curitibano. Então, tem bastante assunto aí para a gente abordar com ele, passagens por Curitiba, Cuiabá, Fluminense, e, claro, falar do futebol aí no modo geral, no Brasil, no exterior, o somatório aí de tudo. Então vamos nessa, vamos conversar com Luiz Jubel a partir de agora no canal De Olho no Jogo. Roda a vinheta. Bom, é claro que eu vou começar essa entrevista pedindo para você já deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e também a notificação, né? Porque sempre que tiver um conteúdo como esse aqui no canal, você já fica sabendo. A nossa comunidade tem crescido de uma maneira impressionante, né? Nos últimos meses aí o retorno tem sido espetacular e a gente só pode agradecer. Ô Luiz, eu falei um pouquinho sobre a tua trajetória diferente no futebol. Eu queria mesmo que você contasse, porque ela não começa de uma maneira tradicional, né? Ela não começa diretamente envolvida com a bola de futebol ou com o departamento de futebol de um clube, né, Luiz? É verdade. Na verdade, eu, desde criança, né, sempre quis ser treinador de futebol, sempre tive esse sonho, objetivo. Então, curitibano que sou, comecei a estudar educação física aqui na Universidade Federal do Paraná e, através do meu irmão, fiquei sabendo da possibilidade de estudar nos Estados Unidos, atingir bolsa integral. Então, eu fui para lá, era uma oportunidade única para mim, porque eu tinha a oportunidade de jogar lá. Então, joguei 4 anos na liga universitária, uma liga muito competitiva, que me deu a oportunidade de vivenciar na prática, né? Lá eu também pude tirar minhas primeiras licenças como treinador na Federação Americana, treinar equipe sub-9, sub-11, sub-12, né? E aí chega um momento em que a gente se forma lá e precisa dar o primeiro passo na carreira, e eu não tinha nenhum contato dentro do mundo do futebol, seja aqui ou lá nos Estados Unidos, fora o local que eu estava trabalhando lá no Kentucky. E lá nos Estados Unidos o sistema educacional funciona de uma forma um pouquinho diferente. Você pode se formar em mais de uma área ao mesmo tempo, se você conseguir organizar os créditos, né? Então lá eu consegui, transferindo os meus créditos da Federal, mais os créditos que eu fiz lá, me formar em Educação Física, Administração e Comunicação. Com esse diploma de administração, eu recebo um convite, na época, a trabalhar no departamento de marketing do Curitiba. Então, na época lá, eu tive a oportunidade de organizar a apresentação do Alex, quando o Alex volta do Fenerbahçe para o Curitiba, né? Mas o meu objetivo sempre foi
trabalhar como treinador. Então, dentro do clube é um momento que está chegando o Marquinhos Santos como treinador, pós finais da Copa do Brasil. O Marquinhos já é um cara que tinha um olhar, desde aquela época, mais científico para o jogo, e o Curitiba até aquele momento não tinha tido um departamento de análise de desempenho. Eu tinha a minha experiência como treinador, tinha feito cursos de análise de desempenho da Federação Inglesa lá nos Estados Unidos, algumas licenças de treinador também na Federação Americana. Com base em tudo isso, eu proponho na época para o Dr. Wilson, Marquinhos Santos, Mazuco, que eram os diretores, Felipe Ximenes, a criação do departamento de análise de desempenho. E a princípio eles ficam um pouquinho receosos. Um dia eu dou uma de louco, apresento um relatório lá, entrego na mão do Marquinhos, ele olha para mim, não fala nada. No dia seguinte ele fala: você faz parte da minha comissão a partir de agora. Esse relatório que você fez do Atlético Mineiro, eu tinha levado 2 semanas para fazer o relatório, tem um jogo com o Náutico daqui a 2 dias, você tem que fazer esse para amanhã. Então, e foi assim, meio que na loucura. Foi aquele ano a gente iniciou bem o Brasileiro. E ganhou do Galo, hein, Luiz? Ganhou do Galo. Você tem que lembrar que ganhou do Galo, com o Galo campeão da Libertadores, né? Ganhou do Galo, o Galo campeão da Libertadores. E a gente iniciou bem o Brasileiro aquele ano. E aí inicia a minha trajetória no futebol como analista, o primeiro analista ali da história do Curitiba. Eu trabalhava junto com o Pachequinho, Goiano, excelentes profissionais que eram observadores, e aí a gente conseguia combinar tudo isso, né? E dali eu vou com o Marquinhos para o Bahia. Vou com o Marquinhos para o Bahia e fico lá por 5 anos. Trabalho por 5 anos no Bahia. Primeiramente chego no clube como analista, e aí no ano seguinte, já em 2015, eu viro auxiliar técnico na época mais jovem do Brasil, eu tinha 25 anos, viro auxiliar técnico do clube quando o Charles Fabian assume no segundo turno da Série B. A gente faz a Série B e a partir dali continuo como auxiliar técnico fixo do Bahia. Depois rodo em alguns clubes, Ceará, Vasco da Gama, Ponte Preta, já com o Jorginho, né? E aí em 2019 a gente chega no Curitiba, tem a oportunidade de participar do acesso naquela época, 2019 no Curitiba. Então tive a oportunidade de retornar para minha cidade natal, para o Curitiba, o clube que eu havia iniciado a minha trajetória. Em 2020 nós retornamos ao Curitiba novamente, já uma passagem um pouquinho mais curta. Dali eu vou para o Juventude como auxiliar fixo do clube, participo lá do acesso do Juventude para a Série A, e aí surge o convite do Cuiabá. Para eu iniciar a temporada como treinador. Então a gente faz a primeira parte desse estadual como treinador até a chegada do Alberto, depois assume novamente na Série A, atinge o objetivo do clube, que é um clube muito jovem, de 20 anos, de atingir a permanência, classificar para a Copa Sul-Americana. Inicio esse ano como treinador lá, faço toda a pré-temporada, primeiro jogo. Depois, por uma situação de comum acordo lá com o clube, que a gente tinha uma divergência sobre como deveria ser conduzida a questão da comissão técnica até a chegada do treinador que foi pintado na sequência, e aí eu acabo saindo, mas de uma forma bem resumida, essa é a minha trajetória. É uma história até inspiradora, né? Para quem... E a gente tem muito esse público aqui no canal, Luiz, pessoas que querem trabalhar no futebol, né? E de repente não encontram o caminho. Acho que a tua história também ela é de inspiração acima de tudo. Diga lá, Piva. Não, no meio da história ali do Luiz, um ponto que me chamou bastante a atenção nessa questão do estudo, né? Que ele foi para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, o processo aí da profissionalização dos profissionais do futebol, a capacitação dos profissionais do futebol, melhor dizendo, claro, tem aí a Universidade do Futebol já consolidada, tem alguns outros crescendo, o Fute Hub no Rio Grande do Sul, o próprio Futuri, mas ainda não tem ninguém, não é algo aí já que já está consolidado, todos os profissionais passam por isso. Como que você vê? Você acredita que esse vai ser um processo natural com o tempo, Luiz? Acredita que ainda tem muito aquela questão, não, futebol é a prática mesmo, é estar no dia a dia, é essa vivência? Como que você vê essa questão dos cursos aqui no Brasil e desses também organizados aí pela CBF, especialmente dos treinadores, por favor?
Mas excelente pergunta. Nada te ensina como a prática, né? Então, nada me capacitou mais para trabalhar do que já esses 10 anos de carreira que eu tenho, sempre lidando com atletas de Série A ou Série B. Mas o estudo, ele te capacita a estar nesse meio, primeiro, a receber a oportunidade, segundo, a saber como se portar, ganhar o respeito dos atletas, saber como ser preciso no seu trabalho para trazer resultado, porque a indústria do futebol profissional é uma indústria de resultado, você tem pouco tempo para agir, tomar decisões. Quanto mais você tá capacitado você tem para isso, quando você está trabalhando, na verdade, você não tem nem oportunidade, eu digo mesmo em termos de tempo, de ficar procurando muita capacitação. Você precisa aprender com o seu trabalho, você precisa produzir análises, jogos, treinos, muita coisa o tempo inteiro. Então, o estudo te traz isso. O que eu enxergo no Brasil é que hoje é um movimento muito intenso, mas que ele iniciou de forma tardia. Já o processo de licença dos treinadores já é algo popularizado na Europa, por exemplo, desde a década de 70, 80, né? E aqui no Brasil, hoje a CBF Academy faz um trabalho muito importante para popularizar isso. Hoje à noite, por exemplo, nós vamos ter uma palestra, todos os treinadores que têm a licença A e Pro vão ter uma palestra com Abel Ferreira mais tarde, por exemplo. Então, a CBF está sempre procurando criar atividades nesse sentido. Mas, por exemplo, quando eu estava fazendo a licença A em 2019, nós tínhamos lá praticamente todos os treinadores de Série A e Série B do Brasil e seus respectivos auxiliares. Porque a CBF ainda estava num processo de oferecer a licença e qualificar todos esses profissionais para que daqui a alguns anos a CBF passa a pedir a obrigatoriedade. Hoje já existe a obrigatoriedade para você trabalhar na Série A, mas então a CBF teve que acelerar esse processo. Claro que para a gente que teve a oportunidade de estar ali, é muito bacana você estar na sala com todos os treinadores tops do Brasil. Hoje, de repente, quem vai fazer o curso lá na UEFA não tem a oportunidade, né, de ter os treinadores que estão trabalhando nas principais ligas, porque eles já atingiram a sua licença lá atrás, antes de iniciar o trabalho. Eu mesmo vou fazer minha licença da UEFA na Federação de Gales agora em junho. Eu tenho certeza que não vai ter lá treinadores da primeira divisão da Inglaterra, porque esses treinadores já têm a licença. Mas isso também mostra que o futebol brasileiro ainda está caminhando em direção a um processo de reconhecer que é como se fosse outras indústrias, né? Quando você tem um engenheiro de uma grande empresa de construção e ele acaba virando presidente daquela empresa. Ele precisa ser muito bom de gestão, de lidar com pessoas, de tomar decisões, mas ele precisa ser um engenheiro. Ele precisa entender a fundo como construir a casa, né? E eu acho que o futebol está nesse processo onde está cada vez mais entendendo que o treinador precisa ter um conhecimento a fundo, né? Do processo de treino, do processo de fisiologia, do processo de psicologia, do processo de nutrição, de tudo que envolve, inclusive a gestão dos atletas, né? Mas não é a única parte hoje que é necessária para que o treinador seja vitorioso. E até em cima disso, Guilherme, se me permite aí quebrar a ordem, você citou, vai fazer um curso ali em Gales, você espera, claro, vai ter ali o choque cultural, né? O Brasil tem uma escola, o país europeu tem outra, mas na Argentina a gente vê muita gente aqui do Brasil indo fazer esse curso na Argentina. O conteúdo, pela cultura, tem muita diferenciação? Assim, você espera encontrar um conteúdo bem diferente do que encontra no da CBF, por exemplo? Hoje esses cursos são muito importantes para você ter um conhecimento de networking, de você conhecer as pessoas, de você ter uma outra percepção sobre como os treinadores organizam a sua semana de treino, como os treinadores estruturam a sua metodologia de trabalho, né? Hoje em dia, a gente comenta que existem alguns exercícios que são feitos por quase todos os treinadores, né? São pouquíssimas coisas que você acaba vendo que é muito novo, que você nunca viu. Se você sempre tem algo a aprender no futebol, mas ao mesmo tempo, para quem já atinge um determinado
nível de estudo, você não acaba vendo determinadas situações muito mais novas. O que eu acho interessante que você pode observar são diferentes metodologias de como a federação tenta formar os seus treinadores. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira licença na Federação Americana, era uma licença bem enlatada. Então, eles tentavam passar um processo de treino para os treinadores. O treino precisa iniciar dessa forma, depois caminhar dessa forma e terminar dessa forma. E eu acho que para quem nunca foi treinador, isso é uma coisa interessante, porque pelo menos te oferece um jeito para você iniciar e a partir daí você vai desenvolvendo a sua própria metodologia. A CBF Academy, a Confederação Brasileira, ela tem uma outra visão, na minha opinião. Ela não enlata nenhuma metodologia de treinamento e ela simplesmente te apresenta diferentes profissionais com diferentes ideias de trabalho e deixa com que o próprio treinador, ao longo do processo, desenvolva a própria metodologia de trabalho. O que é interessante também porque respeita que existem diferentes formas de você atingir o resultado, né? Existem treinadores que preferem determinar as coisas em termos táticos com um grau de detalhe um pouco maior. Existem treinadores que preferem focar na gestão e que o atleta se sinta bem, que tem um grau de liberdade maior lá dentro. Existem treinadores que preferem focar em comportamentos coletivos de defesa, de ataque. Existem treinadores que preferem focar na parte técnica, melhorar o atleta em termos de passe, em termos de controle, em termos de cruzamento. E se eu tiver 11 jogadores melhores, eu vou ter uma equipe melhor. Então, enfim. Então, existem diferentes formas e a CBF, ela tenta não direcionar você por alguma desses caminhos, e eu sinto que as federações estrangeiras, elas já são um pouquinho mais delimitadoras nesse sentido, elas tentam te direcionar. Então, para mim, que tive a oportunidade de fazer diferentes cursos, é importante porque te abrange a área, você recebe um pouquinho dessas duas realidades, né? E você, Luiz, é um técnico em formação, né? Todo mundo é um profissional em formação, independente do tempo que você tenha na carreira, né? Mas nesse seu processo de desenvolvimento, você se identifica com que tipo de futebol? Você carrega essa questão conceitual ou tudo vai sempre depender do contexto, de quem você tem à disposição, da cultura daquele clube, do tipo de estrutura que aquilo te oferece, tipo de campeonato, a cultura da torcida, o quanto você consegue ser conceitual e o quanto o contexto também te influencia, Luiz? Eu acho que o contexto determina tudo, né? Não adianta eu querer ter algum tipo de estilo preferencial de jogo. Minha equipe vai sair jogando em toques curtos, a lá Barcelona de Guardiola, e eu vou jogar a Série D em um estado chuvoso que chove toda hora. Minha equipe não tem um centro de treinamento, eu tenho que treinar no mesmo estádio, o estádio está sempre enlamaçado, o gramado é ruim, é irregular, eu não tenho atletas que estão acostumados a fazer isso, eu não tenho tempo de treino para implementar essa ideia. No Brasil, a gente sabe que os primeiros resultados são fundamentais para que o treinador tenha sequência no trabalho. Então, eu procuro sempre me adaptar ao contexto. Claro que, com isso dito, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que o atleta ele percebe ligeiramente quando você tenta passar para ele algo que você não acredita. Os atletas são muito inteligentes, então eles detectam se você não tem precisão, firmeza naquilo que você está defendendo. Então, tem algumas ideias que você precisa ter como base da sua formação como profissional, e aí, como você falou, tem diferentes jeitos de fazer, mas existem alguns conceitos que você precisa ter e que eles são seus e que você precisa apresentar, porque se você estiver apresentando a ideia de outra pessoa, de outro treinador, vamos fazer isso porque o Tite faz assim, vamos fazer isso porque o Cuca faz assado. O treinador percebe que você não tem, os jogadores percebem que você não tem essa firmeza e você não consegue, seu trabalho vai estar fadado a não ter uma sequência longa. Agora, eu
acredito que a função de um treinador é potencializar o que o atleta tem de bom e esconder o que ele tem de ruim. Então, tem todos os atletas que têm algumas coisas que eles fazem melhor do que outros. E aí o talento do treinador é você conseguir criar uma estrutura para o time que ele tenha a oportunidade de fazer o que ele é bom mais vezes e que ele fique menos exposto em situações em que ele não é tão bom. E o jeito que eu acredito é que a gente não estaria fazendo o nosso trabalho da melhor forma se a gente não se dedicasse para prever cenários em relação à sua própria equipe, em relação ao adversário, da melhor forma e desse instrumentos para esses atletas. Existem treinadores, logicamente, que preferem dar um grau de liberdade maior. Eu não acho que as duas coisas são opostas. Eu posso dar um grau de liberdade para o atleta, mas eu posso preparar ele de antemão para situações. Todos os humanos são... existem determinados padrões de comportamento que a gente consegue determinar, a gente consegue observar e a gente consegue prever no jogo algumas situações. Como treinador, você observando as partidas do seu adversário, você consegue prever com um grau de certeza muito grande que determinadas situações vão ocorrer. Então faz sentido, na minha opinião, para que eu prepare o atleta para aquela situação, que eu dê para ele 2 ou 3 opções, mas que ele também tenha a liberdade de achar a quarta, quinta, sexta em cima daquilo. Mas o meu papel como treinador nesse alto nível é oferecer a ele, porque senão eu estou jogando ele aos leões. Eu não estou fazendo o meu trabalho, eu não estou assumindo a minha responsabilidade perante o resultado, eu estou simplesmente esperando que o atleta me dê um retorno. E aí é difícil para eu ter consistência em performance se eu não tenho padrões de comportamento, principalmente coletivos, né? Então eu acho que não é justo, até de certa forma, você jogar o atleta e depender com que ele simplesmente resolva os seus problemas como treinador. Por outro lado, eu também não acho que você tenha que ingestar a bola tá aqui, você só pode fazer esse movimento. Não, o que eu acredito é você ensinar o atleta a entender o jogo, ensinar o atleta a pensar, como se fosse um cardápio, você oferece 2 ou 3 opções, mas ele tem a opção de escolher outras opções. Mais ou menos essa é a minha ideia como treinador. E Luiz, até aproveitando aí sua experiência em outras áreas do futebol, da comissão técnica, como que você vê, qual que é a sua opinião, aí, o conceito que você acredita o ideal para a formação de uma comissão técnica, que casem as ideias, o treinador e seu auxiliar especialmente, ou que seja aqueles que se completem? Por exemplo, você defende essa questão do futebol, tem que se adaptar ao contexto. Você acredita que um auxiliar que preze ali, não, temos que tentar ser mais defensivo ou mais ofensivo? Como que você vê essa questão? Tem que seguir a mesma linha ou você acredita que essa questão de se complementar, um é mais defensivo, outro mais ofensivo, pode ser saudável também na sua visão? Interessante essa pergunta, Daniel. Só para complementar uma questão da outra resposta, eu, por exemplo, sempre me considero um treinador extremamente ofensivo. Mas eu acho que existem diferentes formas de você ser ofensivo. Eu posso ser ofensivo baseado num jogo curto, posicional. Eu posso ser ofensivo baseado num jogo direto. A gente conversava sobre o Atlético Mineiro aqui de 2013. O Atlético Mineiro de 2013 é uma equipe que todos nós lembramos, uma equipe extremamente ofensiva, que ganhou a Libertadores, mas era uma equipe que tinha muito pouco jogo curto, era uma equipe que lançava muito a bola para o jogo, pivô, e tinha jogadores muito rápidos, o Bernardo, o Ronaldinho, chegando para ganhar essa segunda bola. É uma equipe que fazia a bola chegar muito rápido no ataque, pressionava muito a linha de defesa do adversário, mas era uma equipe ofensiva. Então eu acho que eu me considero um treinador que nunca vou abrir mão de jogar ofensivamente, mas que me adaptaria à qualidade. Se eu tenho um Jô na minha equipe, por que não utilizar o que ele tem de bom, que é essa raspada, né? Por que forçar ele a fazer um tipo de jogo que não potencializa o que ele tem de bom? Mas essa pergunta da comissão técnica, eu acho que primeiro que o treinador precisa ter perto dele profissionais que tenham a mesma linha de trabalho. Porque existem momentos em que o resultado vai ser... Você vai ter alguma flutuação de resultado em que situações vão ser questionadas em termos de metodologia, e é natural você questionar, será que eu devo ir por esse caminho? Não.
E eu acho que quando você tem a mesma metodologia de trabalho, facilita com que a sua implementação de uma ideia de jogo seja mais rápida. Com isso dito, é importante que dentro da comissão técnica você tenha sempre que o treinador estimule a autocrítica, né? Do auxiliar, do preparador físico, do analista, para que você não seja refém dos resultados, seja de forma positiva ou de forma negativa. Sendo um pouquinho detalhista, assim, digamos, né? Eu acredito muito assim, Daniel, que o treinador precisa dedicar muito, e eu tenho utilizado esse tempo meu parado, a gente conversava antes do programa para assistir jogo, mas também para estudar muito aspectos relacionados a como os seres humanos aprendem, questões de liderança, de gestão, não tanto específico em relação à tática, que é algo que eu já venho estudando há muitos anos e tenho a oportunidade de trabalhar no dia a dia, mas eu penso muito sobre como os atletas aprendem. Então, a importância que o treinador tenha claro na cabeça como é que ele vai implementar uma ideia de jogo. Então, eu penso muito que, assim, você precisa ter na sua cabeça claramente o que eu quero, como eu quero que minha equipe jogue. Para eu saber como é que eu quero que minha equipe jogue, como é que eu, treinador, reparto o jogo, como é que eu analiso o jogo. Eu divido nesses momentos, o que eu quero em cada momento. A partir daí, quais exercícios me permitem fazer com que isso seja aplicado na prática. É importante que o treinador tenha a criatividade de criar novos exercícios de acordo com aquilo que seja necessário, mas que ele também tenha a capacidade de pensar esse exercício aqui rapidamente, quando eu acabei de chegar no clube, caso do Carille, no Atlético Paranaense, esse exercício aqui rapidamente vai me atingir isso. E eu sei que eu preciso disso. É importante que o treinador experiente ele tenha essas ferramentas. E a partir daí, com que você tenha alguns mecanismos para que você analise. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, por exemplo, quando eu estou trabalhando junto com a minha comissão técnica, a gente estava fazendo no Cuiabá no passado, a gente reparte o jogo em submomentos e a gente vai depois e separa todos os clipes de todos os submomentos e qualifica ele. Então, teve um jogo, por exemplo, que nós não vencemos contra o São Paulo, mas fomos muito bem. Então, nós não vencemos, mas a nossa organização defensiva foi muito boa no que eu chamo de segunda fase, quando a equipe já está posicionada ali. Por quê? Porque nós tomamos pouco passe entre linhas, nós tomamos poucos passes em profundidade, mas nós não vencemos. Mas isso dá a segurança de que o caminho está certo. Ou nós vivemos um momento na Ponte Preta, por exemplo, que nós vencemos um derby na época de 3-0 do Guarani, mas nós tomamos 3 contra-ataques por dentro nos primeiros 15 minutos. Opa, 3-0 contra o Guarani, todo mundo muito feliz, é um jogo que significa muito para a Ponte. Ok, vencemos, mas esse detalhezinho aqui é algo que precisa ser treinado na semana seguinte, porque não correu bem. Então, acho que isso é importante e isso demanda autocrítica, né? Mas existem diferentes formas de metodologia de trabalho, metodologias que acreditam no trabalho de musculação de uma forma um pouco mais separada, o trabalho de força integrado aos exercícios com bola dentro de campo. Existem diferentes metodologias de preparação física, por exemplo. Então, acho que o preparador físico precisa estar alinhado com a ideia do treinador. Existem diferentes metodologias de jogo. Antônio Conte, por exemplo, é um treinador que gosta muito de automatismos. Automatismos é algo como meio robotizado mesmo. O posicionamento é esse, nós vamos se mover aqui, e aí você vai ter essa ou essa opção, e você tem que fazer essa ou essa. Existem outros treinadores que gostam basicamente de estimular a tomada de decisão dos atletas, então eles estimulam os atletas a pensarem e tomarem as próprias decisões lá dentro. Então, eu acho que é importante para que você tenha uma divergência, você, como treinador, se prepare para que você conheça tudo isso, mas que os profissionais que trabalhem com você, que eles tenham a mesma linha de trabalho. O Luiz, você citou aí o Antônio Conte, né, como sendo esse técnico do automatismo e é impressionante, nos times do Conte, todas as saídas de pressão são ensaiadas, né, com terceiro homem, é tudo muito mecanizado e muito bem feito, né? Assim, é impressionante a capacidade dele de construir equipes. Mas eu queria até pegar isso como gancho e falar sobre a sua experiência
em Portugal ou diretamente com o José Mourinho, né? A tua experiência que você teve ligada a essa metodologia em Portugal. Claro, hoje a gente vive um momento de técnicos portugueses aqui no Brasil, mas nem essa é a linha da pergunta, tá? Porque Mourinho talvez tenha sido um grande revolucionário na questão de metodologia de treinamento, com a tal descoberta guiada, que era justamente isso de incentivar o jogador a descobrir qual a tomada de decisão durante o treinamento ali do modelo de jogo, né? Tudo baseado com bola, tudo baseado no modelo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu contato com essa metodologia. Sim. O ano de 2016 foi um ano muito especial para mim, né? Porque, como eu contava aqui no início do programa, em 2015 eu viro auxiliar técnico do Bahia. Infelizmente, naquele ano a gente perde um jogo-chave para o Santa Cruz de virada dentro da Fonte Nova lotada e o Bahia acaba não subindo, o Santa Cruz sobe. E aí existe toda uma troca de comissão técnica do profissional, mas no meu caso específico, o presidente do Bahia na época queria me colocar como treinador de alguma equipe de base lá do Bahia, mas eu tinha falado para ele, olha, presidente, eu tenho essa oportunidade de fazer em Portugal uma pós-graduação cujo coordenador é o José Mourinho, ele que desenhou o curso, ele vai ser um dos professores do curso, o curso vai ser principalmente com treinadores portugueses ou profissionais dos principais clubes da Europa, então um curso voltado muito para a prática. Claro que tinha uma ou outra aula acadêmica para a gente conseguir o crédito lá dentro da Universidade de Lisboa, mas praticamente eram profissionais dos principais clubes europeus que vinham e passavam como que as coisas funcionavam na prática. Então, o que aconteceu naquele ano? Todas as datas FIFA, 15 a 20 dias por data FIFA, eu viajava do Bahia e ficava em Portugal. Então, aquele ano, eu tive a oportunidade de fazer estágios em clubes como Benfica, Barcelona, Leicester City. E antes de comentar também sobre essa experiência do Mourinho, porque tem relacionado a isso, em 2016, a gente teve a oportunidade com um colega, o Dominique, que eu tinha trabalhado no Curitiba alemão, ele tinha se tornado supervisor da seleção alemã olímpica, e eles queriam um campo específico para treinar durante a primeira fase lá em Salvador das Olimpíadas de 2016. Então, eu tive a oportunidade, durante todo o período de preparação e primeira fase, trabalhar com a seleção olímpica alemã. E o coordenador técnico na época era o Hansi Flick, que hoje é treinador da seleção alemã. E o Hansi Flick ali traz algo muito relacionado a isso que o Mourinho falava da descoberta guiada, de uma outra forma. Eu lembro bem que a gente conversava e ele me explicava sobre como num jogo da Copa do Mundo de 2014, Alemanha e Portugal pela primeira fase, os jogadores alemães estavam muito preocupados com o Cristiano Ronaldo. Então o trabalho da comissão técnica na época para desmistificar um pouquinho essa figura do Cristiano Ronaldo, de um jogador altíssimo nível, era sim transmitir os cuidados defensivos que eram necessários para a Alemanha naquele momento, mas de transmitir fragilidades no jogo do Cristiano Ronaldo. Por exemplo, de que ele era um marcador de bola parada não tão eficiente, porque desligava um pouquinho nesse início do jogo, e que situações de bola parada são importantes em jogos eliminatórios. Então, aquele jogo, a Alemanha começa 1-0 com um gol de bola parada do Hummels, por exemplo. Depois de ele mesmo estimular os jogadores para falarem, ok, o Cristiano Ronaldo marca mais do que o outro ponta da seleção portuguesa, e ele estimulando o processo, né, junto com o Lan e com o Khedira, eles chegaram numa jogadinha ali de terceiro homem, em que a construção da Alemanha naquele jogo é principalmente pelo lado direito com o Boateng, ele encontra um jogador por dentro, porque o Cristiano Ronaldo se preservava, e aí a jogada era basicamente encontrar o Lan nas costas do Cristiano Ronaldo, e a partir daí desenvolver o jogo ofensivo da Alemanha. Então, essa questão da descoberta guiada, ela nada mais é do que esse relacionamento que a gente tem no dia a dia, de a gente, como treinador, não querer achar de que tem todas as respostas. Tem um colega meu, que hoje é um grande amigo meu, que hoje é auxiliar técnico fixo do Leicester, e ele fala uma coisa muito bacana, que é, Luiz, a gente não pode colocar um teto no conhecimento, no nosso conhecimento, ou seja,
Nosso conhecimento como treinador só vai aqui. A gente não pode segurar o atleta até aqui. A gente tem que abrir o teto e deixar com que o conhecimento... Os atletas têm muitas coisas que eles sabem que a gente não sabe. Porque a gente não está lá dentro. E a gente não vai saber. Porque a gente não está lá dentro. Mesmo quem jogou não está vivenciando o que aquela equipe está fazendo dentro de campo naquele momento. Então, você ter essa humildade, digamos, de ir lá, saber conduzir o processo, porque se você também não souber conduzir o processo, vai transmitir para os atletas uma ideia de fraqueza, de falta de liderança, que você não está com certeza de como fazer. Não, eu sei como fazer, mas eu quero que a bola chegue aqui. Mas como é que vocês acham que a gente pode chegar aqui? Eu estou propondo essa jogada de bola parada. Como é que dá para fazer essa jogada? Não, professor, não dá para fazer, é melhor assim, assim, pronto. Não vamos fazer assim, mas vamos fazer assim, mas assim tem que fazer. Se não fazer no jogo, a gente vai ser cobrado por que não fez. Então, você precisa saber, e a descoberta guiada é muito isso. É você ter uma ideia clara de jogo, mas você entender como é que as pessoas aprendem. As pessoas aprendem, existe uma troca de ideias, as pessoas tendem a fixar aquele comportamento, principalmente em situações de pressão, né, que são situações do jogo, 50 mil pessoas gritando no Maracanã, você vai jogar contra a torcida do Atlético Mineiro, não é fácil. Se aquele conhecimento não está bem fixado com você, na hora que do pega para capar, você não faz você não vai lembrar o que o teu treinador falou lá atrás, você vai fazer o que você está confortável. Todo ser humano é assim. Então, você precisa desenvolver padrões. Então, primeiro, convencer ele daquilo. Acho que a descoberta guiada é muito nisso. E também para que aquele conhecimento seja um pouquinho mais sedimentado. E foi muito isso que o Mourinho nos apresentou. Eu tive com ele aula em 2016 e 2017. Foi muito interessante, Guilherme, porque ele nos passou, por exemplo, aquela final da Europa League, Manchester United e Ajax. Sim, que ele marca o Ajax com encaixes individuais e vence o Ajax. E ele nos passa, basicamente a aula dele nos 2 anos, as 2 semanas anteriores ao jogo, ele nos passa todas as intervenções, seja de treino, seja de vídeo, seja de conversas, de motivação, que ele tem com os atletas, todo o processo dele para desenhar a ideia para ir para aquela final. Como que ele preparou a equipe para aquela final? E sempre ficou comigo uma coisa que ele falou, que não é importante o que você passa do adversário em termos de vídeo. O importante é o que a sua equipe vai fazer quando o adversário fizer aquilo que você está passando no vídeo. Entendi. Isso é um erro muito comum. Beleza, vou jogar contra o Ceará, que tem o Kleber. Eles vão cruzar muito a bola. Ok, legal. Mas o que eu tenho que fazer nessa situação? Como você vai responder? E parece uma coisa tão simples, mas que me abriu muito a mente quando ele falou de uma forma tão simples, né? E a grande habilidade desses treinadores é de transmitir conhecimentos um pouquinho específicos, mas de uma forma tão simples. E a metodologia dele de treino era muito baseada naquele jogo especificamente, que o Ajax era uma equipe que ele considerava na época que fazia o melhor pressing da Europa, e que tinha feito muitos gols de contra-ataque, recuperando a bola e saindo em extrema velocidade em jogos das quartas e semifinal daquela Europa League. Então ele toma a decisão estratégica de nunca jogar construindo do zagueiro para o meio-campista por dentro, para não dar para o Ajax essa oportunidade de contra-atacá-lo, fazer um jogo mais direto no Ibrahimovic na época. O Ajax é uma equipe que sofria com o jogo físico. Então, aí, como que a implementação dele ocorre, né, nesse momento? Ele desenhou para a gente no quadro um exercício que ele fez, em que uma equipe jogava lá, 5, 6 atletas, jogava com a posse de bola, e a outra equipe, quando recuperasse, tinha 3 segundos para fazer gol em 3 alvos que ele tinha colocado em torno do campo. Ou seja, claro que em algum momento ele passou essa ideia para ele de uma forma verbal para os atletas. Rapaziada, a gente vai fazer isso. Mas só isso não é suficiente. Ele criou exercícios e ele manipulou exercícios
para que aquilo virasse comportamento naquelas 2 semanas. Então, isso é muito a descoberta guiada. Não é só você falar, você pode tentar me ensinar aqui, Luiz. Lá na Transamérica é só chegar lá, sentar e falar assim e você vai ser um comentarista. Eu vou chegar lá, alguma coisa eu vou fazer errada, por mais que você me passe todo o detalhamento. Por quê? Porque eu não fiz na prática, né? Então, eu acho que isso é um grande paradoxo que eu acho que existe, assim, que é as pessoas, os treinadores que muitas vezes falam, treinadores um pouco mais antigos, eu sou da prática, mas geralmente as instruções para os treinadores, para os jogadores, elas ocorrem de forma verbal. E forma verbal é teoria. Enquanto que se você consegue criar um exercício para que o jogador faça o que você quer, para ser justo, é um pouquinho uma lavagem cerebral, mas é você fazer ele repetir a mesma coisa com o que você quer. Eu quero tirar do atleta a condução de bola, então eu faço vários exercícios de 2, 3 toques. Eu acostumo ele a receber. Eu não necessariamente falo para ele que ele precisa tirar essa condução, mas através de outras intervenções eu crio esse comportamento nele que eu quero, por exemplo. Então é um assunto fascinante, muito. Mas não é a única metodologia de treino. Não é a única metodologia de treino. Essa descoberta guiada, ela sugere ao jogador que você tenta aumentar o entendimento do atleta, né? Que ele entenda o jogo, o que o jogo pede naquele momento e que ele possa tomar a melhor decisão, e você treina ele tomando decisões. É mais ou menos como exercícios de matemática, né? A professora vai lá e te ensina a fazer a equação lá, você vai e pratica com, sei lá, 50 exercícios lá, chega na prova, não vai cair os mesmos 50. Vai cair um exercício diferente, mas você vai ter feito tantos exercícios que você consegue ir lá e fazer na hora. Mais ou menos a ideia é essa. Enquanto que existem outros treinadores, como a gente falava sobre o Conte, em que o processo de pensamento dele, eu enxergo, é mais ou menos assim: se eu tiver as coisas automatizadas, eu tiro a tomada de decisão do atleta, e se eu tirar a tomada de decisão de alguma coisa, eu consigo executar isso com mais velocidade. Eu não preciso pensar, eu só executo. Então eu tiro o processo de pensamento e eu executo com mais rápido. E também, e ele considera que o atleta de alto nível vai ter as opções automatizadas dele, e que se surgir algo diferente, o atleta jogou milhões e milhões de horas de futebol anteriormente a ele, que ele ainda vai ter a capacidade com o talento dele de resolver. Também é uma ideia. O importante é você, como treinador, saber o que você está fazendo e você não passar informações desencontradas. Uma hora, não, eu quero que você faça assim. Não, outra hora eu quero que você faça assado. Aí o atleta começa a perder fé na comissão técnica, né? Porque percebe que você não tem um direcionamento. Isso aí por isso que a gente conversava antes, Daniel, sobre a importância de ter profissionais porque o atleta te testa, né? A gente sabe que o atleta, ele vem, ele te pergunta uma coisa, aí dali a pouco, se não é uma coisa que ele concorda, ele vai lá e pergunta para outro membro da comissão, e que se não tiver todo mundo alinhado, esse processo ele começa a perceber que as ideias já não são tão alinhadas, pode perceber uma certa divisão na comissão técnica. Se você cria um exercício errado, os atletas são muito inteligentes nesse nível de Série A, Série B de brasileiro, Série A de brasileiro principalmente. Se você cria um exercício errado, eles percebem em 10 segundos. É incrível. É incrível o nível de inteligência relacionada ao jogo desses atletas. E Luiz, durante a sua resposta aí, que foi bem interessante, mas você falou ali em um determinado momento de não limitar o teto, deixar aí o teto ser o tamanho que for. E claro, você estava falando ali numa questão individual, a questão da evolução dos jogadores. Mas no coletivo, como que é formar isso num elenco? Porque quando você começou a falar, logo me veio à cabeça ali a conquista do Leicester, que você até citou, você viveu ali, fez estágio naquele período. Como que foi aquilo tudo no clube, para quem estava ali no dia a dia próximo? Porque para quem estava à distância, que nem nós estamos aqui no Brasil, parecia um sonho ali para quem estava vivendo aquilo tudo. Como que foi esse momento? Como foi criar essa mentalidade, aqueles padrões para o Leicester conseguir aquela conquista que foi aí, em termos de ligas nacionais, a maior zebra aí, talvez do século? Foi muito interessante, né, aquele momento, porque através da amizade que eu desenvolvi com o Adam, que aliás até hoje está lá, então é um cara já histórico no clube, porque depois venceu aí a
Copa da Inglaterra também com o clube, como auxiliar. E foi interessante na época porque ele chegou a me recomendar para trabalhar no Leicester. Eu passo por um processo de seleção com o Ranieri, acabo sendo escolhido e depois não vou para lá para trabalhar como analista porque eu não tinha o visto europeu. E o pessoal achava que eu tinha o visto europeu porque o meu nome é Jubel, alemão. E o cara que estava me avaliando era alemão. Engraçado essa história aí. Mas o que eu acho, que eu quis dizer nesse sentido, Daniel, que como é que um treinador pode desenvolver um modelo de jogo claro? Utilizando o exemplo do Leicester. Nós somos uma equipe que temos zagueiros muito experientes, mas não tão rápidos, então a gente não vai jogar com a nossa linha defensiva muito alta, nós vamos nos proteger, nós temos o centroavante mais rápido da Europa, que é o Jamie Vardy, então faz sentido a gente trazer um pouquinho o oponente para tentar explorar o espaço nas costas, mas a partir daí as coisas são muito bem detalhadas. Por exemplo, quando a gente recupera a bola na linha de meio campo, com os dois volantes, eu tenho um dos atacantes vai me aparecer como apoio no chão e o Vardy vai fazer a corrida. A corrida dele vai ser para onde? A corrida vai ser nos fundos, não em direção à grande área para fugir da cobertura do goleiro. Beleza, se o passe entra nele, a partir daí, quem tem que chegar para ser a opção para o segundo passe do Vardy? Essas coisas são construídas. E se você limita o teto, é quando o treinador chega e fala, beleza, a bola foi no Vardy lá, eu quero que seja o Mahrez que venha e seja a opção para ele pelas costas. E aí o Mahrez vem dentro de campo e fala para você, não, treinador, mas às vezes eu já posso ter pisado na área e pode vir aqui o outro jogador. E aí você chega e fala, não, mas eu quero que você esteja ali. Você está limitando ele. Mas existem situações também que o treinador vai conseguir um rendimento um pouco mais rápido se ele limitar. Então aí é o segredo do... Tem um vídeo muito famoso no YouTube do Henry falando que o Guardiola pedia para ele ficar preso em cima da linha num jogo de Champions contra o Sport, ele cruza e faz o gol e o Guardiola tira ele. Por quê? Porque pro Guardiola, ele sabe que se ele tiver o jogador preso lá, ele vai esticar o adversário, a pressão pós-perda dele é mais fácil de organizar, porque eu sei onde os jogadores estão, e se eu tiver movimentos mais soltos, é mais difícil para eu me organizar defensivamente, porque eu não sei onde que o atleta vai estar no momento de perda da linha da bola. E aí essa que é a questão de você saber qual que é o momento que você permite que o atleta possa trazer as ideias dele, e aí eu acho que um contexto muito importante é o contexto que a gente vive, é o contexto brasileiro. Os jogadores brasileiros, principalmente em termos ofensivos, eles precisam se sentir livres. Qual que é o segredo de você criar uma estrutura de ataque, mas que eles se sintam livres, que eles se sintam... porque se você criar um jogo posicional puro, digamos, no Brasil, você vai ter uma certa resistência dos atletas, porque ele vai se sentir preso. Eles ainda têm certa dificuldade, porque os atletas nós não somos formados assim, de entender a importância tanto do jogo sem bola. O atleta precisa encostar na bola o tempo inteiro, até para se sentir mentalmente conectado do jogo. Então eu acho que essa questão do teto é algo diretamente relacionado com a metodologia, com a descoberta guiada que o treinador vai aplicar ou não. Ô Luiz, eu queria trazer para um caso local, aqui a gente está falando sobre cases, assim, né? Falamos de Conte, falamos de Mourinho, já passamos aí por algumas escolas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de vocês no Coritiba de 2019, tá? E por que eu tô levantando esse tema? Porque eu acho que daí também o nosso público vai conseguir visualizar melhor essa questão do contexto, o que você precisa fazer. Vocês chegam ali, especialmente em 2019, num momento de muita crise, o Coritiba num segundo ano consecutivo dentro de uma Série B, precisando de uma arrancada, de uma campanha quase perfeita, e é mais ou menos, né, o que vocês constroem. Queria que você lembrasse o contexto e das tomadas de decisão ali, claro, do Jorginho, que era o tomador de decisão final, mas daquela construção de time, né, o quanto aquele contexto de pressão influenciou a característica dos jogadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse case, para a gente visualizar como que funciona esse processo mesmo de uma construção de equipe.
O Curitiba de 2019, a gente chega 25 de setembro de 2019, quando a gente chega no Curitiba para fazer o primeiro jogo contra o América Mineiro, era o quê? 25ª rodada, 26ª rodada. O Atlético Paranaense, naquele momento, é o campeão vigente sul-americano e nacional, porque tinha acabado de vencer a Copa do Brasil 1 ou 2 semanas anterior. Então, um momento de extrema pressão, de extrema impaciência da torcida, principalmente dentro do Couto Pereira, onde se o resultado não caminhasse logo no jogo, criava-se um ambiente de nervosismo mesmo, né? Porque a torcida sabia da importância que era o clube atingir o acesso naquele momento. E aí, isso interfere em algumas situações táticas. Eu lembro, Jorginho foi muito importante nesse processo, primeiro com toda a experiência dele, trazendo calma para os atletas, assumindo a responsabilidade internamente e externamente. E eu lembro que, taticamente, a gente trocava muita ideia, e eu lembro que um dos ajustes importantes que foram feitos em relação à equipe do Humberto, que era muito bem definida, mas que eu lembro que jogava mais ou menos num 2-3-5, 3-2-5, espetava atletas na frente. O William Matheus, por exemplo, era um atleta que trabalhava mais por dentro, o Giovani jogava mais infiltrado, pressionando a linha defensiva do adversário, o Robson jogava bem aberto para esticar a linha defensiva do adversário, e o Curitiba tentar fazer 5 contra 4 contra a linha defensiva do oponente, que na Série B, se bem executado, é uma ferramenta que geralmente costuma dar muito certo. Mas quando os resultados começaram a não chegar, quando você está numa situação de construção de saída de jogo com Muralha, com Comércio, que eram atletas um pouquinho pressionados, você não tem tantas opções de saída de bola, tantas linhas de passe, porque você já tem 5 atletas empurrando a linha adversária, tentando fixar a linha adversária. E isso num ambiente em que o atleta está um pouquinho pressionado, é um pouco difícil. Esse jogo você demanda um pouquinho mais de confiança para que as coisas ocorram. Então, uma das nossos primeiros ajustes naquela época foi a gente fazer uma rotação, principalmente no lado esquerdo, onde o William Matheus, que é um atleta que não ultrapassava tanto, ele passa a ultrapassar, ele até faz o gol muito claro contra o Oeste na 36ª rodada assim. O Giovani é um cara que infiltrava dentro do desenho do Humberto, mas que a gente enxergava que quando ele enxergava o jogo de frente, ele tinha passes longos muito grandes, e que o Robson era um cara um pouquinho mais perigoso como segundo atacante dentro do gol. Então, é uma rotação para que tenha um ajuste dentro daquilo que a gente acreditava que eram as principais características no lado esquerdo. E a outra situação é com que a gente pressionar menos a linha defensiva do adversário, para que a gente tenha mais linhas de passes óbvias no momento de construção. Para quê? Para que o time vá ganhando a confiança de ficar com a bola e que não tenha que se expor tanto em situações de principalmente dentro de casa. Outra situação que foi muito bem trabalhada pelo Jorge na época foi também a situação de bola parada, porque são vários jogos em que o Curitiba vence com gols de bola parada. E a bola parada, a princípio, até alguns anos atrás, eu até achava que às vezes eu ficava até chateado se ganhasse principalmente se perdia, mas se ganhasse de 1-0 de bola parada, a gente não jogou bem. Mas hoje, a bola parada, ela demanda tanto entendimento de espaços e de manipulação da defesa, como o jogo em si. E aquilo ali foi muito importante. Então, a outra decisão que a gente tomou foi de inicialmente evitar construções curtas. Então, por mais que... E aí eu acho que isso é importante, porque às vezes o treinador não pode tentar colocar o ego dele, o ego de, eu quero que meu time saia jogando curto, porque eu quero poder dizer que meu time saia jogando curto. Mas existem situações em que você não tem o tempo de treino, você não tem atletas tão acostumados a fazer aquilo, e que o ambiente externo de pressão é tão grande que você não vai ter tempo. Como você disse, não tinha margem para erro, precisava das coisas para ontem. Então eu tenho um centroavante, por exemplo, como o Rodrigão, que é muito forte em primeira bola. Vamos
ganhar um pouquinho de confiança na fase de construção, na segunda fase, vamos dar mais confiança para a equipe jogar a bola aqui? Vamos. Depois, a partir daí, você começa a sair jogando. Então, se você pega um gol, por exemplo, terceiro gol contra o Cuiabá, num 3-3 muito bem jogado lá em Cuiabá naquele jogo, o terceiro gol é uma jogada de praticamente 30 toques, que o time sai jogando com muralha, vai, retorna, circula, o Sabino encontra o passe por dentro, Rafinha gira, encontra, e aí a jogada vai e desenvolve, o Robson faz o gol. Então, o processo era mais ou menos esse, o processo era de ajustar taticamente aquilo que a gente enxergava, que ia potencializar a infiltração, ocupação do corredor do William, e potencializar o passes longos do Giovani. Ele faz até assim um gol. O primeiro jogo é o Giovani fazendo um lançamento para o Robson. Eu lembro bem desse exercício, era um exercício sem oposição, em que a bola circula, termina no Giovani, e a partir daí existe uma movimentação para que um venha no pé e a bola vá para o Robson, e a partir daí ele toma a decisão. E assim ele encontra o gol contra o Robson no jogo do América Mineiro. E essas tomadas de decisões táticas, elas muitas vezes precisam ser levadas em consideração dentro do ambiente mental, né? Porque era um momento de muita pressão. O Atlético Paranaense, naquele momento, era o atual campeão vigente sul-americano e nacional. No primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, contra o América Mineiro, a gente chega, a equipe está sendo pressionada pela torcida ali na chegada do ônibus do Couto Pereira, e aí aquele ambiente se vira para um jogo de motivação total no jogo do Bragantino, que é o jogo do acesso. A torcida já está toda por trás, então teve muito também esse trabalho que foi, na época, muito bem conduzido pelo Jorge. Eu tive a oportunidade de estar junto ali e foi um aprendizado muito grande. Luiz, quero te agradecer demais, cara, porque o nosso canal ele valoriza muito o profissional de futebol que tem essa disponibilidade de vir aqui e falar sobre o futebol. Você deu tantos detalhes interessantes sobre o time de 2019, detalhes que, confesso que no dia a dia a gente não tem oportunidade muitas vezes de conversar, né, Daniel? Exatamente. Na cobertura do dia a dia, muitas vezes a gente fica mais nessa questão, pressão por resultados, e claro, muitas vezes esses são os assuntos que para a torcida interessam mais, mas você traz assim um nível de detalhe muito importante e das suas experiências também muito bacanas que você teve lá fora, com contatos com metodologias diferentes. Valeu demais, né, Piva? Muito bacana mesmo. Todas as experiências aí trazidas, desde os cursos até o estágio no Leicester, o aprendizado ali no curso do José Mourinho, e aí o grande finale aí com essa explicação aí do Coritiba 2019, algo bastante bacana. Então, acredito aí que a carreira do Luiz como técnico aí vai decolar daqui para frente, não tenho a menor dúvida disso, e estaremos aí na torcida para que dê tudo certo aí, que consiga, porque é um profissional muito qualificado, deu aula aqui para a gente no De Olho no Jogo. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Daniel. Obrigado, Guilherme. O time do Guilherme tá bem organizadinho ali atrás. Ó. Dá pra ver organizadinho, né? Jogada desenhada ali. Jogada desenhado, tá organizado. Às vezes meu filho mexe, dele dá uma desorganizada. Ele gosta de atacar. Eu gosto mais de um ataque posicional, ele já ataca mais pelo caos. É mais ousado do que eu no ataque. Às vezes ele dá uma bagunçada. Mas no geral eu gosto de deixar organizadinho. Tá certo. Mas teu filho tem certa razão, porque o jogo tende, eu acho assim que o jogo tende a isso, né? O jogo tende a, como hoje todo mundo se estuda, como que você vai conseguir dentro de uma organização criar esse caos aí, né? Como é que você vai conseguir criar algo que o time não consiga detalhar? Obrigado pelo convite, rapaziada. Fico sempre à disposição. Já acompanhava o canal desde sempre, já acompanhava principalmente a carreira do Guilherme lá desde a época da Rádio Transamérica, e vou estar sempre acompanhando aí, acompanhar esse Brasileirão aí, Série A, Série B, que sempre muito interessante, sempre muito bacana conversar sobre o jogo com pessoas que são apaixonadas pelo futebol. Isso aí é bacana. Aprendemos demais. Uma hora muito rica aqui. Tenho certeza que quem acompanhou vai curtir, vai deixar o seu comentário e vai se inscrever no canal. Valeu, Luiz. Valeu, Daniel. Um abraço a todos e até a próxima.